Olá, para quem ainda não me conhece, sou o primeiro tenente de Oliveira da Polícia Militar do Paraná e este é o quinto vídeo que faço. Estamos vivendo um momento histórico em nosso país. Temos a oportunidade de lavar o Brasil de um sistema político que está falido. Por isso, a sua participação na manifestação do dia 13 de março de 2016 é de fundamental importância. Essa manifestação, para ter o resultado esperado, não pode ocorrer apenas no dia 13 de março, e sim durante os dias seguintes que forem necessários para conseguirmos o nosso objetivo final, que é a retirada deste atual governo do poder. Porque o que existe no Brasil hoje é uma cleptocracia, ou seja, um Estado governado por ladrões. As evidências já demonstram que temos bandidos de toga em todas as instâncias da Justiça e do Ministério Público, que ao invés de combaterem a corrupção, estão aliados a esta facção criminosa que age no Brasil há décadas. Ainda bem que esses bandidos de toga são uma minoria, mas atrapalham o serviço daqueles que são honestos, pois a grande maioria dos membros da Justiça e do Ministério Público são pessoas do bem e trabalham para que a justiça seja aplicada conforme o previsto em lei. Não se iludam os senhores que somente com a saída do PT do poder que os problemas do nosso país estarão resolvidos, porque os demais partidos também estão contaminados da mesma forma que o atual partido que governa o nosso país. Trocar o PT pelo PSDB, PMDB, PDT, Rede Sustentabilidade ou qualquer outro partido atual, estaríamos trocando 6 por meia dúzia, porque todos esses partidos são farinha do mesmo saco. Se vocês permitirem que um desses atuais partidos assumam o governo do país, num curto espaço de tempo, estaremos novamente fazendo novas manifestações para retirar esses partidos do governo, porque os modos operantes desses partidos são os mesmos da atual facção criminosa que governa o Brasil. Ou vocês acham que os crimes praticados pelo atual governo federal também não são aplicados nos governos estaduais e municipais de outros partidos políticos? A Petrobras é apenas a ponta do iceberg. Eu tenho certeza de que se as investigações forem para outras empresas do governo, tais como o BNDES, que o rombo provocado pela corrupção será ainda maior. Se tivéssemos um governo que se preocupasse com o nosso povo, eventos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas jamais ocorreriam em nosso país. Esses eventos seriam cancelados por interesse público. Porque o que não falta em nosso país são problemas muito mais importantes, como na educação e na saúde, onde de fato deveriam ser utilizados esses recursos financeiros. Para os atuais partidos políticos e empreiteiros, seria excelente que ocorresse no Brasil eventos desse tipo anualmente, pois assim eles poderiam desviar o dinheiro público, como já está mais do que comprovado que isso ocorre a nível nacional, estadual e municipal. O legado que a atual presidente diz que esses eventos trazem para o país, no fundo é a mais pura mentira, porque acredito que delegado não tem nada. O que existe sim é uma herança maldita que a cada dia prejudica as pessoas do nosso país, em especial os mais humildes, que não recebem do governo o mínimo de condições para sobreviver. O maior bem de uma nação é o seu povo, mas essa não foi a preocupação dos governantes nos últimos 30 anos. O que eles fizeram até hoje foi oferecer pão e circo para o povo, porque assim eles faziam de conta que governavam e aproveitavam para enriquecer através da corrupção. Essa inversão de valores praticados pelos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, por si só já seriam motivos para uma intervenção. Talvez este seja o melhor caminho para conseguirmos um governo que respeite as leis do nosso país. Hoje, milhões de pessoas vivem como se fossem prisioneiros em suas próprias casas por causa da falta de segurança pública. E vem um ladrão dizer que se sentiu um prisioneiro
em ser ouvido coercitivamente num processo que apura desvio de dinheiro público. É a gota d'água ouvir esse tipo de comentário desse cidadão. Precisamos alterar a nossa Constituição para mudar a curto prazo as péssimas estatísticas que o nosso país apresenta comparado com outros países, principalmente no tocante à violência e à política. Precisamos de diversas reformas em todas as áreas, como, por exemplo, a aprovação do voto distrital e do voto avulso, da redução da maioridade penal, da extinção do regime de progressão de pena e outros pontos que já relatei nos meus 4 primeiros vídeos que estão no YouTube. Os impostos que são pagos devem ser revertidos em prol de todas as categorias. Precisamos valorizar os bons servidores públicos desse país e os demais trabalhadores que ralam no dia a dia pelo bem do nosso Brasil. Principalmente aqueles que arriscam as suas próprias vidas pela vida dos outros, seja com uma boa remuneração e com uma boa condição de trabalho. O mercado espera um governo que ofereça confiança e credibilidade para os investidores, porque só assim teremos investimentos para transformar o Brasil numa economia forte para poder oferecer uma boa qualidade de vida ao nosso povo. Durante o período em que trabalhei na fronteira do Brasil com o Paraguai, como oficial da Polícia do Paraná, observei a existência de pelo menos 3 grupos compostos de servidores federais, estaduais, militares e políticos, que ao invés de combaterem a entrada de drogas, armas e contrabando, essas pessoas auxiliam na entrada desses produtos com o intuito de levar vantagem financeira através de propina e outros tipos de vantagens. Aos políticos corruptos cabe a manutenção desses servidores e militares na região de fronteira, para que o dinheiro oriundo desses crimes possam abastecer os caixas 2 das campanhas de alguns deputados e do governador. Por esse motivo, que nenhum governador do estado do Paraná tem o interesse de transferir alguns militares que já estão há anos na região de fronteira, porque alguém precisa fazer o serviço sujo para que eles possam obter os milhões de reais que mensalmente irrigam os caixas 2 das campanhas. Quase todos os oficiais da polícia sabem da existência dessa irregularidade na fronteira e outros crimes também, mas poucos têm a coragem de tornar isso público. Um outro exemplo disso são alguns auditores estaduais que fizeram de irregular para arrecadar dinheiro para o Caixa 2 da campanha do atual governador do estado do Paraná. Tentei combater esse tipo de crime nos dias em que era o comandante responsável pelo policiamento na região de fronteira, através da minha fiscalização, porque sei que essas drogas, armas e contrabando alimentam o crime em muitas cidades do Brasil e acabam vitimando milhares de pessoas em nosso país. Eu não podia ficar apático a essa situação, porque me colocava no lugar dessas famílias que perdem diariamente seus entes queridos justamente por causa dessas drogas, armas e contrabando. Mas isso começou a incomodar essa banda podre de servidores, militares e políticos. Na época, me ofereceram 50 mil reais mensais para parar de fiscalizar a região de fronteira, e como não aceitei, fui transferido e comecei a sofrer perseguição dentro da minha instituição. Por ser militar, primeiramente pedi autorização ao comandante-geral da Polícia Militar do Paraná para denunciar na imprensa tudo o que sabia de irregularidade, bem como pedi autorização para sair do país por uma questão de segurança com a minha vida. Mas o meu comandante, mesmo tendo por lei a obrigação de responder o meu pedido em 8 dias úteis, não respondeu o meu pedido, seja por conivência ou prevaricação. O que me motivou a fazer as denúncias, mesmo sem uma resposta do meu comandante. Por causa disso, fui obrigado a pedir asilo em outro país. E como cortaram o meu salário de R$ 12.622, me vi obrigado a trabalhar aqui como faxineiro, para pelo menos poder se alimentar em virtude da minha dificuldade financeira. Cabe destacar que a minha saída do Brasil não ocorreu de forma injustificada, pois antes de qualquer coisa pedi autorização para fazer as denúncias em prol de um país melhor.
mas não obtive uma resposta. Espero um dia poder conseguir na justiça restabelecer o meu salário, bem como a minha promoção de capitão, que foi indeferida administrativamente por não ser membro da banda podre da polícia e aceitar participar dos esquemas de corrupção. Apesar do meu pedido de promoção atender todas as exigências previstas em lei. Por isso que quero pedir o apoio de vocês para participarem das manifestações do dia 13 de março de 2016. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, poderemos juntos, a longo prazo, escrevermos um novo capítulo na história da nossa nação. O Brasil tem que deixar de ser só conhecido como o país do samba e do futebol, pois esta é a imagem que as pessoas daqui têm do nosso país. Eu tenho observado alguns pontos positivos do país em que vivo atualmente em asilo, bem como de outros países próximos, para que possamos um dia implantar essas boas iniciativas em nosso país. Quero fazer um pedido especial aos jovens de Brasília e do entorno de Brasília, bem como aos caminhoneiros e agricultores. Temos que invadir Brasília, pois uma vez conquistada Brasília, a população das demais cidades terá Brasília como exemplo a ser seguido. E desta forma, poderemos tirar este atual governo do poder para que possamos ter um governo provisório até que sejam convocadas novas eleições onde pessoas compromissadas com o nosso país tenham a vontade de defender o interesse do nosso povo brasileiro. Caminhoneiros e agricultores, a participação de vocês é de fundamental importância. Não se intimidem com as multas que o atual governo vai querer se utilizar para multar os caminhões, tratores e colheitadeiras, com o intuito de enfraquecer o nosso movimento. A primeira coisa que o governo provisório vai fazer é cancelar todas as multas aplicadas por essa facção criminosa. Eu sou católico, mas independente da crença que você crê ou da religião a que você pertença, não deixe de participar das manifestações. Mas, por favor, não faça como alguns membros de movimentos contra a corrupção que só estão mais preocupados em se lançarem candidatos nas próximas eleições municipais. Venham participar para defender o interesse do povo brasileiro e não pensando em levar alguma vantagem no futuro. Vivemos hoje uma luta entre o bem e o mal. Por isso que temos que vencer o mal com o bem. E como bem disse Chico Xavier, e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Além de ser oficial da polícia, cujo curso superior foi realizado em convênio com a Universidade Federal do Paraná, também sou formado em administração de empresa com ênfase em agronegócios. E também possuo 2 pós-graduações lato sensu com especialização em administração. E mesmo estando em asilo em outro país, se for preciso, possa contribuir de alguma forma com minhas ideias para o crescimento do nosso país. Se você não viu os 4 primeiros vídeos que gravei, você pode encontrá-los no YouTube e no Facebook. Assim você terá maiores detalhes sobre aquilo que estou querendo transmitir para vocês. Brasil acima de tudo!